As manhãs são orvalhadas e a natureza desperta para a vida do silêncio da noite, cruzando a ponte da aurora. Gotas de orvalho escorrem entre as árvores, delineando os primeiros raios de um verão que se inicia. Os rebanhos saem para pastar e no silêncio da manhã, ouvem-se apenas os sons dos animais que guiam suas crias para locais com grama farta, para que o leite seja bom e puro. A limpidez do céu toca florestas e campos, como nos mistérios de um renascimento secreto. Não se pode dizer com certeza de onde esta mirífica região de Neauns tira o seu nome. Talvez o nome venha dos cavaleiros teutonicos ou dos comerciantes saxões, ou quem sabe que distorção das palavras fez com que este pedaço de mundo, onde as montanhas se encontram com as colinas da Moldávia, fosse associado a toponímos de origem germânica. Para quem se dirige a estas clareiras e bosques, é difícil saber ou dizer o que existiu primeiro aqui, comunidades rurais e povoados dispersos, ou comunidades monásticas e recantos secretos de eremitas. Aqui, o tempo não se mede em anos, mas sim em séculos. Às vezes, tudo parece um cenário estático de um tempo paradisíaco, remetendo a infâncias sonhadas ou recordadas. Além de portões e cercas entrelaçadas, as rotinas monásticas, da aurora ao anoitecer, desenrolam-se lentamente, como o deslizar das contas do rosário entre os dedos, levando adiante a fé e a oração no círculo infinito de suas cordas trançadas. Uma abadia moldava assemelha-se, até certo ponto, a um povoado, mas o centro não é a praça do assentamento, e sim o lugar mais sagrado e importante, delimitado pelo cinturão de celas e pela grande igreja. Muitas vezes, a expressão Ient Zid é usada, significando, nesses locais, estar dentro da clausura da abadia. A oração dentro dos muros não é uma metáfora, mas um ato assumido como a matriz essencial dos ensinamentos cristãos ortodoxos. Entre muros e através de um simbólico enclausuramento, desenrola-se o essencial da vida monástica, enquanto, desses mesmos muros, irradiam para o exterior os aspectos mais preciosos da vida em comunidade. Cada gesto na abadia possui conotações que devem ser compreendidas no espírito do lugar. Os momentos escoam-se de acordo com outro tempo, ou melhor, conforme as horas litúrgicas da igreja. O padre Simeão, estabelecido em Neauns após um período de vida eremítica junto ao antigo ícone, retorna diariamente à sua cela em horários bem definidos para a oração particular, um complemento àquela realizada em comunidade. Cada monge respeita tal regra, primeiramente como uma honra a Deus e, em seguida, para a sua edificação interior. A vigília diária é a essência do monaquismo e reflete uma dimensão sutil da vida do monge. Rugăciunea nu se face numai în biserică,
ci și în răstimpuri bine rânduite, în cămara sufletului, unde ecoul rostirilor este șoaptă strecurată în duhul ascultării. În chilia sa, călugărul îl primește pe Dumnezeu, pentru ca mai apoi să îl poată. A oração é fundamental vivê-la em fraternidade para testemunhá-la aos semelhantes. Séculos seriam necessários para escrever as histórias de todos aqueles que caminharam lentamente para a oração, para a igreja, para a biblioteca, para alguma obediência ou para o momento de descanso. Em qualquer canto da Romênia, as abadias e eremitérios foram berços de cultura. A luz das palavras significou enormemente para os tempos em que as letras eram aprendidas junto à igreja e quando a abadia era uma autêntica academia que abrigava todo tipo de ciência para cada boa necessidade. A biblioteca é um verdadeiro oásis de cultura, e os manuscritos começaram a ser reunidos já no século XIV. Na primeira metade do século XV, a atividade de cópia, caligrafia e decoração artística de textos eclesiásticos foi marcada pelo famoso monge Gavrilo Uric e mais tarde, na segunda metade do mesmo século, Teodoro, Gervásio, Nicodemo Opalade e outros dignos discípulos continuaram a obra do monge Uric. Abades importantes preocuparam-se com a organização da biblioteca e das salas de leitura, intuindo que, nos ritmos da vida monástica, o estudo e a leitura significam enobrecimento e uma compreensão profunda das verdades da fé. Nos tempos de auge do paisianismo, monges de todas as origens reuniram-se aqui. Romenos, gregos, sérvios, russos, macedônios e muitos de diversos lugares se recolheram para a prática da humildade e da oração dentro dos muros da lavra. Outro padre Simeão, conhecido na comunidade como o padre do chamado à oração, cuida da organização dos sinos há muitos anos. Ele sobe 4 vezes por dia os 78 degraus esculpidos em madeira de carvalho para chegar ao alto da torre. É o sino de Neams. Trasul clopotelor de la Neamțu este o celebrare aproape ca un ritual. Rugăciunea din zid. O sino ecoa por montanhas e vales, e seu toque é ouvido em vários povoados no Vale de Nentisor. De longe, as pessoas vêm enfileiradas pelo caminho, como se estivessem em uma jornada de iniciação. São os passos da oração e uma espécie de via sacra que é percorrida por cada pessoa na alaia pavimentada entre o portão e a igreja. O ícone da Mãe de Deus do Mosteiro de Neons é um dos mais antigos e belos do país, conhecido por operar milagres. É conhecida pelo nome de Lidianka
porque seria uma cópia de um ícone da Mãe de Deus da Terra Santa e porque tem no verso a imagem do grande mártir São Jorge, originário de Lida, na Palestina. No interior da grande igreja de Neamp, existem murais antigos. Os afrescos da abside principal, da nave e da sala dos túmulos foram executados nos últimos anos do reinado de Estevão, o Grande, e na época de Bogdan III, enquanto os do pronaos e do vestíbulo foram feitos durante o reinado de Petro Haresh. As pinturas são guiadas pelas antigas hermenêuticas da Igreja Ortodoxa, confirmando que, neste canto do mundo, a tradição era respeitada e, mais importante, que o mosteiro e a comunidade eram considerados partes de um todo espiritual, a Igreja una, conciliar e apostólica. Em Neams, o estilo bizantino revela-se como uma epopeia e torna-se, juntamente com a oração, um testemunho verbal para a proclamação das verdades da fé. Na linguagem corrente, iconografia é traduzida como escrita em imagens e a narração de algo que é real. É uma crônica da vida que cobre e protege a criatura humana, sendo um refúgio material entre o mundo visível e o mundo espiritual. A visão da glória de Deus é mais do que uma metáfora através da associação com os objetos sagrados. Estes se tornam os símbolos materiais da imaterialidade. Em muitas civilizações, os referenciais estéticos religiosos foram a base para o desenvolvimento da arte secular. O objeto religioso significa esplendor, e a oportunidade de admirar tais criações pode ser um passo a mais para a compreensão da verdade de sua fé. Se, no caso da pintura mural, é o olho que se deleita diante do objeto, o sentido tátil tem um papel singular na participação das coisas divinas. Todo museu é uma vitrine do passado ou dos bens preciosos de uma comunidade. Colocar um objeto em um lugar de honra é um cântico de louvor e um exemplo de como os antepassados valorizavam o trabalho das mãos, animadas pelo desejo de Deus. Muitos dos testemunhos de Neamp foram sustentados como atos de sacrifício por nobres ricos ou por governantes, que, desta forma, deixaram um legado de memória de suas passagens pela vida. A iconóstase da igreja na fortaleza de Neams, abrigada no museu, é o monumento mais antigo de arte escultural religiosa da Moldávia, apresentando pinturas do século XV. Abraçar a vida monástica significa a transformação da existência. Uma longa série de renascimentos espirituais ocorria na vida do monge à medida que ele se aperfeiçoava entre os muros do mosteiro. Seja falando de grandes metropolitas da Moldávia ou de abades iluminados, surge o imperativo de um retorno à região de Neam para reencontrar e fortalecer testemunhos de um percurso espiritual de exceção.
Vida monástica autêntica, edificação espiritual, contribuição para a cultura nacional e exemplos para as origens de novas fundações, tudo isso se conecta nas biografias dos homens notáveis que aqui viveram. O modo de vida dos monges sempre foi como o crescimento da massa de um pão. A comunidade crescia e, então, da multidão de monges, grupos se separavam, organizando-se em uma nova colmeia, tal como as abelhas. Fundamentalmente, não há condições para quem deseja viver longe do mundo e se tornar um eremita. É preciso apenas ter desejo e vontade. A natureza cerca por toda parte as terras monásticas, trazendo o convite a harmonias complementares à vida espiritual e à meditação na solidão. Tudo isso traz a quem vive aqui alegrias indescritíveis. Muitos dos grandes guias espirituais das regiões de Neont viveram em ermidas ou mesmo como eremitas. Mais tarde, voltaram aos mosteiros para levar ensinamentos edificantes. Na verdade, a ermida é um retorno às origens, pois, no início, cada mosteiro foi uma ermida ou um esquete. O esquete de Vovidenia está localizado a uma curta distância do mosteiro de Neon e data do século XVII, tendo sido refundado pelo bispo Ioannishi de Roma no lugar do antigo assentamento de eremitas, inicialmente chamado Slatiorulos Pirea, pois uma fonte de água salobra, pura e salutar, se encontra nas proximidades. Aqui viveram monges amantes do silêncio do mosteiro de Neont, e também aqui o bispo Ioannishi passou seus anos de aprendizado por volta de 1747, antes de se tornar um hierarca. Se Neons impressiona por sua sobriedade carregada de solenidade, Vovidenia é abraçada pelo idílico e pela poesia. No ano de 1849, a antiga igreja de Vovidenia foi desmontada e doada aos habitantes de um vilarejo próximo, iniciando-se então a construção da atual igreja de alvenaria, fundada entre os anos de 1849 e 1853 pelos egúmenos Daniel e Gerazim. O novo local sagrado foi consagrado no ano de 1857, na época em que o padre Neonil, um homem espiritual e cofundador do complexo monástico local, era o abade em Neams. Tardes, manhãs e, depois, noites se entrelaçam na dança do tempo, que se une aos serviços religiosos realizados aqui. A noção de esquete adquire valências especiais, compreendidas na essência das coisas, apenas ao se aproximar do local sagrado. É quase uma tradição local que cada pessoa que visita o mosteiro de Neont suba para acender uma vela e buscar iluminação em Vovidenia. Os mosteiros tornaram-se locais de uma simbiose com aspectos complementares às paróquias, e os fiéis acorrem como se para o cumprimento de suas preces. Lembra-te, Senhor, que o pensamento do homem diligentemente se inclina para as suas próprias fraquezas e que ninguém está sem pecado na terra, pois somente Tu és sem pecado, aquele que concebeu e salvou a humanidade e que nos libertou da escravidão do inimigo.
Em Volvidenia, a noite da unção dos enfermos é um momento que, além da solenidade da celebração, traz cura corporal e espiritual. Este sacramento foi instituído pelo próprio Salvador, quando enviou os santos apóstolos para pregar, exortando-os. Aos que crerem, estes sinais os seguirão. Em meu nome expulsarão demônios, sobre os enfermos imporão as mãos e estes serão curados. Ție să pune slava, cinstea și înțelepciunea, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și Viață Făcătorului, acum și pururea și în vecii vecilor. Não se preocupem em receber recompensas de outrem. Antes, sigam sempre os ensinamentos que lhes são concedidos. No Santo Maslu, a graça de Deus é concedida aos fiéis para a cura das doenças corporais e espirituais, para o perdão dos pecados e para o fortalecimento da fé. Sufletul. Duhul să nu-l stingeți, prorocile să nu le disprețuiți. Ție, Doamne, În mai multe lăcașuri de cult, conform tradiției și practicii bisericii ortodoxe, se săvârșește O Santo Sacramento da Unção. a șaptea taină a bisericii, iar prin rugăciunile preotului É pela unção com óleo sagrado nas partes importantes do corpo que os fiéis alcançam a cura para as doenças corporais e espirituais. E aquele homem se levantou e o seguiu. E quando Jesus se sentou à mesa naquela casa, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e se sentaram com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, porém, vendo aquilo, disseram aos seus discípulos: Por que o vosso mestre come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? Porém, Jesus, ao ouvir aquilo, lhes disse: Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Aproxima-se de Volvidenia como se fosse outro mosteiro, mas, na verdade, é uma irmã do mosteiro de Neaunt. A associação do estabelecimento com a celebração de 21 de novembro, quando é a festa padroeira em Volvidenia e vêm peregrinos de todos os cantos da Romênia, é inspiradora. spunea un poet că graiurile universului se sting odată cu seara și larma amuțește la vremea când lămpile se aprind. Tăria vederii se adună într-o matcă ușoară, precum la facerea lumii, și oamenii caută a se apropia de Dumnezeu. O conhecimento de Deus é palavra da palavra e poder do poder, que ressoa pela noite até os comoventes raios da manhã, como uma oração. Direcionar o pensamento e o olhar para a santidade da terra e da natureza, pela qual a voz de Deus fala do solo, entre as plantações e no rolar das águas. Isso significa uma fusão com aqueles dias inigualáveis da criação do mundo. As horas de águas, folhas e nuvens são como um despertar. Um apelo ressoa entre o povo, o retorno à tradição, à pureza do trabalho, aos preciosos fundamentos da natureza estabelecidos por Deus e à harmonia natural.
Este cerne do provérbio pode ser completado com a ideia do retorno ao monaquismo, que é a raiz de muitas coisas valiosas e, acima de tudo, imortais. Prin anul 1821, icoana Maicii Domnului a fost scoasă din mănăstirea Neamț și dusă într-o poiană tainică pe muntele Rusu, în locul în care ulterior s-a ridicat un mic schit numit Icoana Veche. A ícone da Mãe de Deus. Care îi urmăreau pe eteriști. Mais de um século após o ocorrido, no ano de 1946, o protozingelo Vazião Iosub lançou, com a bênção do patriarca Nicodim, os fundamentos para um emitério em um local mais protegido. Este assentamento viria a ser conhecido como Icoana Noá. A vida monástica permanece uma iluminação aristocrática da Igreja, não no sentido de riqueza, mas sim no sentido de valorizar os tesouros deixados por Deus. A oração é incessante na Icoana Noá nos dias atuais. Se as horas de oração e de serviço fossem contadas, elas ultrapassariam a metade de um dia. A relação do monge com o estado de oração permanente é estabelecida através do amor, da abstinência, da elevação da mente a Deus e da meditação espiritual. Estas exigências criam na alma uma certa harmonia, pois através do amor, o monge estabelece boas relações, primeiramente com Deus e depois com o mundo inteiro. Através da moderação, a ordem é estabelecida nas coisas corpóreas, pois, sem disciplina, o corpo não contribui para o crescimento espiritual. Através da contemplação espiritual, a mente se eleva ao seu Criador e, ao fazê-lo, entra em conexão permanente com o Altíssimo. A pequena igreja de pedra foi erguida em tempos diferentes dos de sua fundação. O egúmeno Vazian desejou erguer aqui uma construção duradoura. Com a ajuda e o esforço dos outros padres, o egúmeno do ermitério tentou construir a igrejinha, mas, devido ao regime comunista, esses desejos não foram facilmente realizados. No ano de 1972, no ermitério Icoana Noá, foi construído apenas um campanário de pedra com 3 torres e, em seu andar superior, uma pequena capela sob a proteção do santo grande mártir Demétrio. Somente no ano de 1991, o egúmeno do ermitério, Protozingelo Andrei, construiu um novo bloco de celas e, mais tarde, entre os anos de 1994 e 2001, a grande igreja do ermitério. Na lavra de Neamp, por volta do ano de 1700, havia legiões de monges que enalteciam, com suas virtudes e vida pura, o mosteiro mais antigo da Moldávia. Disse que as florestas circundantes fervilhavam com a multidão de eremitas. Numerosos monges de Neamp frequentemente buscavam a tranquilidade no coração das florestas, fazendo seus lares em troncos ocos de árvores seculares ou em cabanas escavadas no chão.
venerável siríaco foi um grande eremita que santificou, com suas orações e sua vida, a clareira de Pokrov, onde também chegou, por volta do ano de 1714, o grande bispo Paomi de Roman. Ele mesmo, um monge que fez seus votos em Neoms, era amante da sobriedade e dos mandamentos espirituais. O humilde bispo fundou o emitério de Pokrov, um local com tradição exicasta que ele continuou, dirigindo seus passos mais tarde para a lavra das grutas de Kiev, onde passou a vida eterna em 1724. Muitos anos depois, Paomi retornou a Pokrov na forma de um ícone, após o Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Romena tê-lo incluído no rol dos santos. A preparação da igrejinha de Pokrov para a oração é como um chamado do Pai Superior Macarii que, por meio de cada gesto, parece exortar a devoção. Vindei, cristãos, para a oração na casa do Senhor, ajoelhai-vos e prosternai-vos. Quando os sinos começam a soar suavemente ao amanhecer, a chamada do Senhor Cristo ressoa misteriosamente em suas ondas. Tradiția schitului s-a păstrat din generație în generație, cu slujbe, rugăciuni și duh isihast, continuatoare ale celor sădite dintr-un început. Paomi é o santo fundador. Așezat sub ocrotirea Maicii Domnului, Ao longo de seus 300 anos de existência, Pokrov conquistou renome entre os mosteiros da Lavra, tornando-se uma tocha inextinguível de um espírito de oração que dificilmente pode ser encontrado em outras regiões do país. Todos os anos, antes da festa do padroeiro, monges da Lavra e grupos de fiéis sobem os caminhos que levam a Pokrov para oferecer louvor e cânticos escolhidos à Virgem Puríssima. A vida em cenóbio, ou vida comunitária, é atualmente a principal forma de vida monástica, na qual os monges compartilham tudo e trabalham em comum. Isso abrange serviços religiosos, refeições, trabalho e tudo o que é essencial para a vida comunitária. Um ditado popular diz que o mel é a oferta do fim do verão. O padre Onufri tem sob sua guarda não só as colmeias, mas também a horta e os estábulos do eremitério. Ele parece gostar mais de trabalhar com as abelhas, descobrindo no brilho âmbar do mel a transformação do néctar, uma verdadeira obra de Deus. Ele organizará em sua despensa mel para as longas noites, quando as neves se acumulam e o caminho se torna apenas uma trilha da cela para a igreja e para a fazenda. Ele também reservará favos para enviar como presente aos irmãos de Niontsu para os longos jejuns e em memória de seu nome e suas ações. O padre Onufri ensina que suas orações são mais eficazes quando ele está trabalhando e sente a proteção de Deus dispersa nos raios de luz na clareira paradisíaca de Pokrov. No eremitério de Ikuana, o padre egúmeno Kalinik e o padre Andrei cultivam e protegem os vegetais em sua pequena horta, tanto para a despensa de inverno quanto para garantir o sustento físico da comunidade e dos peregrinos.
Eles realizam seu trabalho com alegria e esperança de bons frutos, pois a época da colheita do milho se aproxima rapidamente e logo será o tempo de guardar feijões e cebolas na adega e de preparar as conservas para os longos dias de jejum. Cada legume é precioso, pois aqui não se consome carne. Nos rostos dos monges, a idade não se faz sentir, e depois de uma vida passada na pureza do lugar, tudo adquire um novo sentido. Existe aqui o costume de sentar o peregrino à mesa, de onde quer que venha e quando quer que chegue. Cada casa se torna um reino e cada mesa um trono. A organização de uma casa monástica é tão importante quanto a de uma casa camponesa era há centenas de anos, da qual o homem obtinha tudo o que precisava. Părintele Simeon de la Vovidenia cosește iarba. Mai sunt câteva luni până când va veni vremea de strâns otava, iarba de toamnă scurtă și fragedă dinaintea căderii brumei. Acum se pun în ordine cele ale hranei animalelor. A grama é abundante. Os montes de feno simbolizarão a fartura no eremitério. Na clareira, o cheiro de grama recém-cortada pairará por muito tempo. O padre Joaquim da Grande Lavra prepara-se para o dia de festa. A véspera se aproxima com a ordem da litia e a liturgia matinal, e sua preocupação é obter vinho puro para as santas celebrações. Ele conhece bem seu trabalho e os propósitos da adega, organizando o necessário de forma quase ritualística. Ele também sabe como apreciar o vinho, avaliando com o olhar para ter certeza de que é bom. Ele irá abrir um barril de vinho com cerca de 2 anos, como se diz popularmente. É certo que será preciso servir um copo de vinho aos irmãos e peregrinos no refeitório. O vinho deve ser puro, a essência da uva, não adulterado por conservantes, com álcool suficiente apenas para alegrar o coração humano, sem perturbar o corpo ou os sentidos de forma alguma. Um grande asceta cristão, São Máximo, o confessor, foi certa vez questionado por um irmão. Părinte, cum te poți ruga necontenit? Pentru că zilnic trebuie să muncești, să te miști încoace și încolo, iar mintea se răspândește la treburile pe care le faci. O santo respondeu ao discípulo que Deus não ordena ao homem coisas que não lhe são possíveis. Uma palavra de sabedoria, cultivada na alma em um mosteiro, faz mais do que uma argumentação acadêmica, porque o mosteiro deixa sua marca nas almas, especialmente através da simplicidade. Mas a simplicidade torna-se a essência das coisas, uma espécie de parábola do que é e do que será, e atrai pela sua significância como lugar de origem de tudo o que é edificante. E o adorador, como o peregrino é chamado aqui, sabe instintivamente onde encontrar a fonte do bem. O grande dom de qualquer mosteiro é se adequar a todos e transformar a oração e a metania em joias para o tesouro dos céus.
o tempo da vigília e da realização da litia, uma noite especial em que se aguarda a celebração do dia seguinte. É um serviço de paz e reconciliação, com cabeças inclinadas e joelhos dobrados, através do qual se implora a misericórdia do Altíssimo. É uma bênção dos frutos da terra e das matérias essenciais da existência. Cu ocrotile cinstitelor cereștilor ne trupești putere, cu rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Artus, ou seja, pão sem fermento, um pouco de vinho, azeite e um punhado de trigo são colocados na igreja sobre a mesa debaixo do grande lustre, em forma de cruz. Și care ne rugăm ție și ne miluiește pre noi. São mencionados aqueles que trouxeram as ofertas e aqueles por quem elas foram trazidas. Ao final, os fiéis serão ungidos com óleo abençoado e os pães, aspergidos com vinho, serão distribuídos para o alimento do corpo e o fortalecimento da alma de todos os que temem ao Senhor. Em grego, litia significa oração, ladainha, uma adoração repetida e persistente. Nos tempos antigos, as litanias eram orações comunitárias realizadas pela multidão de fiéis liderados pelo clero em procissões fora da igreja. No mundo bizantino, as litias eram serviços noturnos, com orações antigas e herdadas e um caráter profundamente penitencial. Forças imateriais são invocadas pelas orações do honrado profeta. Ele é João, o precursor e Batista. Também são invocados os santos, gloriosos e louváveis apóstolos. E os santos e gloriosos ancestrais, bem como os confessores, mártires e nossos santos e piedosos pais. Pelas orações de São Justino, o mártir e filósofo. E também pelos pais divinos, Joaquim e Ana. As portas reais permanecem fechadas durante a litia como um sinal da expectativa pela reabertura dos céus, enquanto os santos padroeiros são invocados em orações de caráter amplamente universal. A bênção das ofertas trazidas à litia tem suas origens nos mosteiros e nos antigos serviços religiosos, quando os fiéis permaneciam a noite toda na igreja e, ao amanhecer, o pão era distribuído para que recuperassem as forças, saciassem a fome e aguardassem o momento da comunhão. Abençoa, portanto, estes pães, o trigo, o vinho e o azeite, e multiplica-os sobre esta terra. Os Atos nos lembram dos 5 pães com os quais o Salvador alimentou a multidão no deserto, e o vinho, o azeite e o trigo são os principais frutos da terra. Mas isso se assemelha ao modelo do sacrifício de Abel ou daqueles da lei antiga. Acum și pururea și în vecii vecilor. São João Clímaco dizia que os anjos são luz para os monges e que os monges, por sua vez, são luz para os leigos.
Lavra rămâne în tainele ei știute sau șoptite la scaun de mărturisire și în ruga de zi cu zi a monahilor. Dumnezeul meu, nu te uita la mine, nu mă milui pe mine, ci lumea ta. Dacă nu ar fi existat neamțul, a lavra, talvez, fosse onde o Criador ergueu, a partir do barro, as pedras de neão celestial, de onde a oração inextinguível pudesse ressoar entre os muros da eternidade. Nas coletâneas de novelas deixadas por Gala Galakshan, padre e erudito, para estes locais, os sinos de neons não são apenas os de metal, mas sim toda a beleza circundante, exaltada a cada passo. A sinfonia das coisas simples confere nobreza, tanto pela oração quanto pela obra humana. Tudo é belo. É preciso apenas um estímulo para que seja já descoberto, reconhecido, aprendido e, acima de tudo, honrado e preservado como um dom do Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis.